Muita gente me pergunta como é que eu configuro os menus da A7S II para gravação de vídeo. Embora essa linha S seja direcionada para gravação de vídeo, ela não vem configurada da melhor forma para que a gente possa utilizar todos os botões customizáveis para gravação de vídeo. Essa aqui é a forma que eu configuro as minhas câmeras e é a forma que eu acho mais prática de utilizar. Mas você pode, depois de ter entendido todo o processo e quais são as funções que podem ser designadas para cada um dos botões, configurar da forma que você achar mais prática para você. No C1, eu habilito o Picking. Então eu consigo aqui selecionar o Picking Off, baixo, médio ou alto, o que me facilita muito na hora de fazer o foco. O C2 eu utilizo para zebra, então eu consigo aqui facilmente selecionar o nível de zebra e até mesmo desligar em off. O C3 eu utilizo para aquele zoom digital que nos facilita muito na hora de checar o foco. Esse botãozinho aqui do meio eu utilizo para Gamma Display Assist, que me facilita muito quando eu estou gravando em S-Log. Então habilitando esse Display Assist, ele me dá um LUT e eu consigo visualizar melhor a curva de contraste e até mesmo o foco. O FN eu deixo configurado para essa visualização rápida das configurações da câmera, onde eu posso rapidamente visualizar qual é o meu ISO e balanço de branco. Esse botãozinho de cima, onde tem escrito DISP, ele é usado justamente para a gente alterar entre os diferentes modos de display da câmera, de informações de overlay. E aí a gente pode aqui facilmente alternar entre todas as opções de visualização de overlays. Eu gosto muito de utilizar essa opção aqui, onde eu fico apenas com o histograma. O botãozinho da esquerda eu utilizo para o balanço de branco, então eu consigo aqui rapidamente alterar o meu balanço de branco. O botão do centro eu utilizo para desligar e ligar o Steady Shot, que a gente deve usar quando a câmera está na mão, mas a gente deve sempre desabilitar quando a câmera vem para o tripé, então é importante que a gente tenha um acesso rápido a essa configuração. E o botão de baixo eu deixo configurado para alteração da distância focal da lente. Como eu estou trabalhando com uma lente zoom aqui, uma 24-70, essa configuração é feita automaticamente, porque a lente é eletrônica e ela se comunica com a câmera informando qual a distância focal que ela está. Mas quando a gente está trabalhando com lentes fixas, lentes de cinema, por exemplo a Rokinon, que são lentes fixas e que não tem comunicação eletrônica com a câmera, é importante que a gente tenha acesso rápido a essa função para que todas as vezes que a gente trocar de lente, a gente consiga então configurar aqui rapidamente qual é a nova lente que a gente colocou na câmera. Esse botãozinho da lixeira, o C4, eu deixo configurado para o Picture Profile, e aí aqui a gente tem acesso rápido ao PP7, que seria o S-Log2, e ao PP8, que é o S-Log3, que são os mais usados nessa câmera, e também para desligar, quando você quiser gravar direto em Rec 709. Então é importante você ter rápido acesso ao Picture Profile também, aqui no C4. Bom, então é dessa forma que eu gosto de usar a A7S II. Vamos dar uma olhada no menu para a gente ver como é que a gente configura ela dessa forma. A A7S II tem 25 páginas de menu. Esses menus são um pouquinho complicados para configurar a primeira vez. Eu vou passar aqui somente pelos menus que são relacionados a vídeo, não vou falar dos menus de fotografia, mas depois que a gente acerta todos eles, aí fica bem fácil operar a câmera. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu vou seguir sempre aqui da esquerda para a direita e vou pular aquelas páginas que não são relevantes para vídeo. Essa primeira página, então, é uma página toda relacionada à fotografia. No entanto, a segunda página é relacionada a vídeo. É aqui no File Format que a gente configura qual é o formato de gravação. E se a gente está gravando em 4K, é muito importante sempre selecionar o XAVC S4K. Então é aqui que a gente vai selecionar se a gente está gravando em 4K ou em Full HD. O segundo menu, Record Settings, é onde a gente configura o nosso frame rate. Então, como a gente está gravando em 4K, ela nos dá a opção de 24 quadros ou 30 quadros, em 100 megabits ou 60 megabits. É sempre recomendável que a gente grave no maior bitrate possível, que a gente tem menos compressão e uma melhor qualidade de imagem. Se a gente quiser fazer slow, no entanto, a gente tem que cair de 4K para HD e aí sim ela nos abre as opções de slow, 120 quadros a 100 megabits. Recomendo que continue sempre a 100 megabits, nunca utilizar o 60. Então vou retornar aqui para o 4K. E a gente dá continuidade para os próximos menus. Esse Dual Video Rec configura a câmera para gravar simultaneamente um arquivo proxy, numa resolução menor, que pode ser utilizado em set. Se você estiver logando em um laptop que não tenha tanta potência para tocar um arquivo 4K, você teria um arquivo proxy para poder visualizar em baixa resolução no set. Vamos dar então continuidade para as próximas páginas. O terceiro menu é todo relacionado à fotografia, então vamos seguir direto para o quarto. Aqui na quarta página, a única informação relevante seria a configuração de ISO. Aqui na quinta página, a única informação relevante é o Picture Profile. Na sexta página não tem nenhuma informação relacionada a vídeo. A sétima também não. Dando seguimento para a oitava, a gente tem aqui a configuração do Steady Shot e o Steady Shot Settings, que é onde a gente ajusta aqui qual é a distância focal da lente que está sendo utilizada, que seria aquele botão de baixo da rodinha lá de fora. Aqui na oitava página, ainda é importante a gente configurar o Audio Recording, para que ela grave sempre o áudio. Aqui na nona página, a gente tem a função de Wind Noise Reduction,
que a câmera tenta digitalmente reduzir qualquer barulho que você possa ter de vento durante a gravação. Eu deixo habilitado porque eu só uso o áudio da câmera para guia mesmo, o áudio é sempre gravado externo. Dando seguimento aqui para o menu da engrenagem, a gente tem aqui na primeira página desse menu a opção de zebra. Aqui a gente tem o tempo de timeout do foco digital, aquele magnification para o foco assist digital, eu sempre deixo setado para 5 segundos. Aí aqui nós temos um grid line, eu gosto de utilizar o regra dos terços para enquadramento de vídeo. E aí a gente dá seguimento então para a segunda página desse menu. Aqui na segunda página nós temos a opção do display do nível de áudio, eu gosto sempre de deixar em on para conferir que o áudio está sempre sendo gravado. Aqui em seguida nós temos o picking level, que também está configurado por um daqueles botões customizados lá, e a cor do picking. Isso aqui depende muito da cena que você está gravando. Então eu gosto muito de deixar em yellow, mas se você tem muita coisa amarela no seu quadro, pode ser que você prefira deixar configurado para red. Então isso aqui é uma configuração que você pode trocar caso a caso conforme a necessidade. Aqui na terceira página não é necessário fazer nenhuma modificação. Aqui na quarta página é importante que a gente configure Release Without Lens para Enable. Isso aqui possibilita que utilizando um Metabones ou um outro adaptador para lentes manuais, a câmera consiga gravar. Porque se a gente deixa Disable, a câmera pode dar um erro dizendo que não tem nenhuma lente conectada, caso a gente esteja utilizando uma lente que não seja original Sony. Dando seguimento, aqui na quinta página não tem nenhuma configuração relacionada a vídeo. Na sexta página é importante que a gente deixe o APS-C Super 35 em alto. Isso daqui possibilita que quando você troca de 4K para Full HD em slow motion, ela automaticamente já troque para o Super 35, porque o slow motion dela é sempre feito em Super 35. Então aqui no Function Menu Settings e no Custom Key Settings é onde a gente faz aquelas configurações do menu. Aqui na primeira página do Function, essas configurações são todas relacionadas à fotografia. Então vamos pular direto aqui para a segunda página. Então aqui na segunda página, vamos configurar aqueles botões que a gente está utilizando. O Function Lower 1 a gente está utilizando para ISO. O Function Lower 3 a gente está utilizando para White Balance. A gente então aperta novamente o menu e retorna para Custom Key Settings, onde a gente vai configurar o resto dos botões. Então a gente tem aqui Custom Button 1, que são aqueles dois lá de cima, a gente configurou o 1 para Picking, o 2 a gente configurou para Zebra, o 3 a gente configurou para Focus Magnifier, que é aquela assistência de foco, o 4 a gente configurou para Picture Profile e o Steady Shot a gente configurou no botão do centro. Aqui na segunda página a gente configurou o Left Button para White Balance, Right Button para ISO, o Down Button a gente configurou para Steady Shot Focal Length, o ALL a gente configurou para Gamma Display Assist. É importante que a gente deixe o ALL e o AF/MF, porque independente da posição que essa chavinha tiver, a gente consegue utilizar o Gamma Display Assist. Aqui na sétima página a gente configura apenas o Movie Button para Always, para que ela consiga disparar vídeo, mesmo que não esteja setada na opção de Movie. Dando continuidade, esse terceiro menu é tudo relacionado às configurações de wireless, ou seja, configurações de rede sem fio. A gente pode passar direto. O quarto menu é de aplicações, a gente também pode passar direto. O quinto menu, a gente tem aqui as informações de playback. E aí a gente chega aqui no sexto menu, esse da maletinha, onde a gente tem que fazer algumas poucas alterações também. Aqui na primeira página desse menu não é necessária nenhuma alteração. Aqui na segunda página é importante que a gente sete Display Quality para High, de forma que a gente tenha a melhor qualidade possível de visualização nos monitores LCD, o que facilita muito na hora de fazer o foco. Power Save Start Time é o tempo que a câmera vai levar para dormir se você não estiver tocando em nenhum dos botões dela. Eu deixo configurado para 5 minutos, acho bastante eficiente. Se você simplesmente tocar em um dos menus, ela acorda novamente. Aqui na terceira página é importante que a gente deixe sempre configurado para NTSC. E é importante que a gente configure então aqui nessa quarta página a data e o horário da câmera. Na quinta página desse último menu é onde fica escondida a opção de Format, para você conseguir formatar o seu cartão. Então sempre que você quiser formatar um cartão, você vai precisar entrar aqui no menu da maletinha e na quinta página, e aqui a terceira opção é o Format. A Sony, infelizmente, nessa câmera, não nos dá a opção de criar uma página com favoritos, onde a gente pode incluir todas essas funções que a gente usa com mais frequência. Então é importante sempre lembrar que o Format vai estar sempre aqui na quinta página do menu da maleta. Aqui na sexta página, a gente tem a opção de Version, que é onde a gente pode verificar se a gente está com o último firmware instalado na câmera. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês a configurar a 7S2 para gravação de vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar a pergunta aí nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Se você gostou do vídeo, assina o canal e fica por dentro de todas as novidades.